Graça e paz, amados do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Vani. Estamos mais um dia, mais uma vez, aqui na Rádio Morada Nova, trazendo uma palavra, A palavra de Deus que tem nos alimentado a cada dia. Esse é o alimento que precisamos todos os dias. Hoje nós vamos estar lendo aqui a passagem bíblica no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, falando acerca de provas e tentações. Vamos prestar bem atenção na palavra e vamos trazer para a nossa vida, porque é o nosso dia a dia. Diz a palavra do Senhor: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Estranho, Mas nós vamos explicar. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto o ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não errei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Até aqui tá bom. Depois vocês podem até ler todo o capítulo. Mas o que nós podemos aprender aqui nessa passagem, nesse livro de Tiago? Tiago, ele era um dos líderes da igreja, mas ele se apresenta como servo, a humildade dele. Ele se apresenta como servo. Então, Tiago não se gloriou do seu relacionamento pessoal com Jesus, nem se identificou como líder da igreja. Sua maior honra era ser um servo de Deus. Que exemplo para nós, É assim que nós devemos. Muitas vezes as pessoas elas estão buscando sempre honra para si mesmo, querem sempre um lugar como dentro da igreja fosse uma empresa, querendo cargos, almejando cargos. E Tiago aqui ele dá um grande exemplo para nós. Essa carta é endereçada aos cristãos judeus que estavam dispersos em terras gentias, vivendo fora da Palestina.
Nós vimos aqui, do versículo 2 ao 3, que nós lemos aqui, ele nos ensina que tornar-se cristão não isenta automaticamente um crente das dificuldades, né? Porque tem pessoas que acham que está buscando a Deus, ele não pode ter, não deve ter mais dificuldade. Jesus, ele bem nos alertou: nesse mundo tereis aflições, né, ou dificuldades, mas tenham bom ânimo, né? Eu já venci o mundo por vocês. O comportamento adequado de se encontrar a diversidade é ter grande gozo, que não é uma reação emocional, mas uma avaliação inteligente e deliberada da situação de acordo com a perspectiva de Deus, né? Encarando as tentações como forma de crescimento moral e espiritual. É assim que nós aprendemos e crescemos espiritualmente. Então, não regozijamos nas tentações em si, mas seus possíveis resultados. Sabemos que muitas vezes estamos sendo provados para ser aprovado também. Então, prova contém a ideia de provar autenticidade. Então, fiquem alerta, irmão. As provações, elas servem como uma disciplina para purificar a fé das impurezas, afastando o que é falso. Então, fique firme, né? Continue firme. E também ele fala da paciência, né? A paciência não é uma resignação passiva, né, às circunstâncias adversas, mas uma firmeza positiva que resiste bravamente. Então, triunfamos, né? Triunfamos sempre. Permaneça nessa esperança, nessa fé. E no versículo 5 da leitura que nós fizemos, ele fala da sabedoria, né? Que devemos pedir, né? Pedir ao Senhor que a sabedoria, né, peça a Ele, que Ele há de dar liberalmente, né? Intelectualmente ou especulação filosófica também, né? O Senhor vai nos dar. Se você deseja, almeja, com certeza Ele vai nos dar essa sabedoria. Mas uma compreensão espiritual do propósito das tentações. Nós vamos ver aqui. Quando Deus concede um dom, ele faz liberalmente e não lança em rosto, né? Foi isso que nós aprendemos. Isto generosamente, não ofensivamente, orgulhosamente ou com má vontade, não. Então, por isso que ele fala, peça a Deus, que ele tem alegria, ele dá com alegria, né? Ele libera com alegria, porque ele quer nos usar, ele derrama os seus dons, né? Nos dá a sua sabedoria. No versículo 8, né, o homem, ele fala do coração dobre, né? O homem de coração dobre é uma pessoa atraída em direções opostas, né? Sua fidelidade é dividida e, devido à sua falta de sinceridade, ele vacila entre a crença e a descrença, né? Algumas vezes achando que Deus o ajudará, em outros momentos desistindo, né, de tudo, né, de toda a esperança nele. Nós vemos muitos cristãos assim. Eu tenho certeza que você que me ouve nesse momento, então, não seja um cristão de coração dobre, né, mas seja firme, né, seja constante, né, esteja arraigado na rocha, né, aquela rocha arraigado com raízes. Aconteça o que acontecer em nossas vidas, nós devemos permanecer confiando no Senhor, porque é isso que o Senhor, ele se alegra. Então,
Tiago aqui fala desse homem de coração dobre, ele é inconstante. Tudo que ele vai fazer, ele não termina, porque ele não tem fé, ele não vai até o fim, ele não confia que o Senhor realmente vai estar com ele, vai o ajudar. Uma pessoa assim é inconstante em todos os seus caminhos, não somente na vida de oração, não. A falta de constância em seus exercícios de fé revela o seu caráter geral. Então já mostra quem é a pessoa. Então ele passa a ser uma pessoa, com a convivência com outros cristãos, que a pessoa já não confia nele em determinadas coisas, porque já conhece aquele irmão, ele é inconstante, ele não é firme, Então, vamos realmente olhar para dentro de nós e se há alguns traços em nossas vidas dessa forma, vamos verdadeiramente colocar a nossa fé em prática, O pecado, ele escraviza o ser humano. A salvação em Cristo e a obediência voluntária à lei moral da palavra de Deus, proporciona ao crente a jubilosa liberdade, de se tornar a pessoa que Deus planejou para desfrutar da sua amizade e do seu reino. O Senhor, ele quer nos chamar de amigos. O Senhor quer nos chamar de amigos. Então, isso é o que eu chamo realmente de ser sábio. O Salmo 19, verso 7 diz assim a palavra: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os meios humildes transforma os mais humildes em sábios. É a palavra de Deus. Quando a pessoa, por mais humilde que ela seja, ela abre o coração, entrega a vida para o Senhor, ela começa a ter essa comunhão com o Pai, ela começa a pedir sabedoria para Deus, tem uma vida de oração, tem uma vida na leitura da palavra de Deus, ela se torna uma pessoa sábia, ele torna os mais humildes em sábios, Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Oh, glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No 14:5 que nós encerramos, importante, muitos diz assim: quando a sua concupiscência interna deseja responder à sedução externa, o pecado é gerado. Tiago não menciona o papel de Satanás aqui na tentação. Seu objetivo não é discutir a origem do pecado, mas explicar que a sedução ao mal não vem de Deus, não vem de Deus. Essa é a natureza eterna da tentação. Tiago não deixa desculpa para os pecadores. Satanás é, na verdade, a fonte externa da tentação, mas ninguém pode culpá-lo pela raiz, dos atos pecaminosos que estão no interior de cada indivíduo. Tudo é o diabo. Tudo foi o diabo que me tentou. Porque o diabo, na verdade, isso está dentro, está nas entranhas mesmo do ser humano. Então, vamos realmente entregar todo o nosso ser, todo o nosso coração ao Senhor, para que haja verdadeira libertação, amados. E a coroa da vida, é como a coroa da vitória dada aos atletas. Ele faz uma comparação aqui nos versículos. Nós não vamos ler mais porque vai ficar muito longa essa mensagem, mas eu quero trazer para nós hoje esta mensagem como realmente
uma palavra de que nós podemos olhar para dentro de nós, de libertação mesmo, porque existe ainda muitos cristãos vivendo o velho homem, a velha mulher. Não, eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Não vos acostumei ou aceitei as coisas deste mundo, como Paulo fala, mas temos que renovar pela a nova mente, né? O novo coração. Ele disse que nos daria um coração novo, colocaria em nós um novo espírito e derramaria do seu espírito sobre as nossas vidas. Fiquem com Deus, que esta palavra tenha realmente servido de libertação ao teu coração e que o Senhor os abençoe. Rádio Morada Nova, um toque de amor no seu coração. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo e abençoe mais pessoas. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Na descrição desse vídeo, você encontra os contatos dos pastores para ajuda espiritual e aconselhamento.